Bom dia, galerinha aí do primeiro ano, tá? Aqui é o professor Fabiano e hoje na aula 2, tá? Do terceiro bimestre a gente vai falar sobre os elementos e fatores climáticos. Na semana passada eu falei sobre a atmosfera e as camadas atmosféricas, as suas principais características, e hoje a gente vai trabalhar sobre os elementos e os fatores do clima ou fatores climáticos, tá? O entendimento e a caracterização do clima de um determinado lugar depende muito do estudo e do comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos, das variações da temperatura e da umidade, do tipo de chuva em estado líquido ou sólido como neve ou granizo, da sucessão das estações úmidas ou secas, né? Então, o clima, galera, ele é definido como algo habitual, né? De tipos de tempos num determinado local da superfície terrestre, tá? O clima, ele não muda. O clima, ele é um fenômeno atmosférico de sucessão habitual. O clima polar sempre vai ser polar, nunca vai ser desértico e vice-versa, tá? Já tempo, não. Tempo, ele é um fenômeno atmosférico que não tem sucessão habitual. Tá? Ele muda de uma hora para outra, tá? Por exemplo, nas áreas tropicais, no verão, né? Durante o dia, aquele sol de ferver, né? Mais de 40 graus, sensação térmica quase 50, e no fim da tarde aquela chuva poderosa, rápida, mas bem carregada de umidade. Então o tempo mudou. Depois que a chuva passa, tá? O sol aparece de novo, então o tempo muda. O tempo, ele muda o seu comportamento, tá? E o clima não, o clima sempre vai ser aquele habitual mesmo, tá? Vai ter queda de temperatura, sim, principalmente nas estações do ano, mas isso não é preponderante e determinante para que aquele clima, como fosse um polar, se transforme em desértico ou polar e vice-versa. A relação entre tempo e clima, né? Clima, conjunto de características de tempo observados em um determinado período de tempo. Para tal, são necessários no mínimo 30 anos de observação estudado pela climatologia. Então, a climatologia é uma ciência da geografia, tá? E trabalha o clima, tá? Estuda os climas por mais de 30 anos que são observados esses climas, tá? Com, por exemplo, tropical e equatorial. São climas quentes, chuvosos, úmidos, tá? E o equatorial é muito mais quente do que chuvoso, do que o tropical, porque o clima equatorial é bem próximo ali do Equador, né? Quanto menor a latitude, 0 grau, mais próximo ali do Equador, mais quente e chuvoso vai ser. E tempo não, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Estado momentâneo, ou seja, muda de uma hora para outra. Em um determinado lugar, observando uma série de fatores, tais como nebulosidade, tá? Está relacionado às massas de ar, as nuvens, né? Tanto frias e secas como quentes e úmidas, a temperatura, umidade e ventos, estudado pela meteorologia. Então, a meteorologia é um campo da geografia que estuda o tempo, e a climatologia que estuda os climas, tá? Exemplo: nublado, parcialmente nublado, dia de céu claro, né? Durante a manhã e a noite, ou final da tarde ou noite vai ficar nublado, tá? Isso é tempo. A diferença entre clima e tempo são os estados momentâneos do tempo, e o clima é um estado fixo da atmosfera. E elementos do clima, tá? Temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, ou seja, tipo de chuvas, né? Pressão atmosférica é a circulação geral dos ventos na atmosfera. Então, galera, elementos climáticos ou elementos do clima são grandezas meteorológicas que variam no tempo e no espaço e se comunicam no meio atmosférico, tá? Suas características e propriedades peculiares são a temperatura, como eu falei para vocês, a umidade, a chuva, o vento, a nebulosidade, a pressão atmosférica, a radiação solar e etc. Temperatura, né, medida em graus Celsius, registra aí o calor da atmosfera de um determinado lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Isso depende muito de qual região, de qual território, em qual zona climática ela está, tá? Temos também a umidade relativa do ar, né?
é o ponto de saturação do vapor de água na atmosfera, que é de 4%. Então, quando a atmosfera atinge aí essa porcentagem, ou satura de vapor, ocorrem as chuvas. Muitas vezes escutamos no jornal falarem que a umidade relativa do ar é, por exemplo, 60%. Isso quer dizer que estamos a 60% da capacidade máxima de retenção de vapor de água na atmosfera. Quando está chovendo, a umidade relativa do ar está em 100%, ou em 4% em termos absolutos. Portanto, quando a umidade relativa do ar está por volta de 60%, está em 2,4 de vapor de termos absolutos. Pressão atmosférica, que está relacionada à circulação da atmosfera, é a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares. Ela depende muito da latitude e também da altitude em relação à temperatura. Ou seja, quanto mais próximo da superfície, mais quente vai ser em regiões tropicais. Quanto mais alto for, né, em relação à altitude, mais frio, mais seco vai ser. Quanto for mais baixa a pressão atmosférica, mais oxigênio, mais umidade, mais quente também vai ser, essa força que é pressionada de cima para baixo. Por isso que quando você sobe serras, né, e vai em regiões montanhosas, você já começa a sentir um pouco o clima mais seco, por causa da altitude, que causa aí a falta de oxigênio em regiões mais altas. Nas áreas mais baixas o oxigênio é mais presente por causa do empurramento, né, do oxigênio da pressão atmosférica em baixa pressão, né, para baixo, por ter mais oxigênio nas áreas superficiais do nosso planeta. Temos um elemento do clima aí, que são os ventos, né? Os movimentos atmosféricos ocorrem em resposta a diferença de pressão entre as duas regiões, tanto de baixa pressão como de alta pressão. As diferenças de pressão são devidas à incidência de absorção de radiação solar de maneira distinta entre as duas regiões. Isso faz com que a atmosfera seja mais expandida no Equador, ou seja, na linha do Equador, na latitude 0 grau, mais contraída nos polos. Na macroescala, né, devido à posição relativa à Terra-Sol, os raios solares são mais intensos e absorvidos na região equatorial do que nos polos. Então, essa circulação atmosférica dos ventos é o processo de movimentação do ar, ou seja, o vento é o ar em movimento, ou das massas de ar, ocasionando aí pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera da Terra, em relação também às zonas climáticas, né, tanto as zonas temperadas, zonas intertropicais, zonas polares. O mecanismo aí básico desse fenômeno opera da seguinte forma: o ar mais frio é mais pesado e costuma descer, o ar quente é mais leve e costuma subir, o que propicia aí a movimentação e formação dos ventos. Além disso, essas movimentações de ar também ocorrem nas zonas de alta pressão atmosférica, onde aí há uma maior quantidade de ar acumulada para as zonas de baixa pressão atmosférica. Dessa forma, né, se considerarmos que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo da sua extensão, a gente pode perceber a dinâmica da movimentação das massas de ar a nível global. Temos assim a formação das células atmosféricas, que se divide em três: a célula tropical, que está aqui na zona intertropical, a célula Fairy e a célula polar, essas aqui. A Fairy está mais zona temperada e a polar nessa área aqui, A Fairy está na área temperada e a polar está mais aqui, tanto no sul, no norte como no sul. Temos aqui a célula de Hadley, também chamada de célula de Hadley, ocorre nas zonas de baixas latitudes, próximos a 0 grau, nas zonas intertropicais, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador, entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Ela se desenvolve graças ao elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial, que faz com que o ar suba, né, e se desloque em direção aos trópicos, onde ela vai aos poucos se resfriando e consequentemente descendo, e retornando ao Equador, onde reinicia o ciclo.
Aqui também temos os ventos alísios quentes do nordeste e também no sudeste, tá? Zona de alta pressão subtropical, ó, 30 graus de latitude, tá? Próximo aqui é o trópico de Capricórnio, perdão, de Câncer, que é o norte, e aqui de Capricórnio ao sul. Agora vamos falar sobre os fatores do clima, tá? Os fatores climáticos, né, são os responsáveis pelas características ou modificações dos elementos do clima e devem ser analisados em conjunto. Uma localidade, por exemplo, pode estar perto do mar e ser seca, ou pode estar próxima ali do Equador e também ser fria, tá? Condições físicas, geográficas que condicionam o clima interagindo nas condições atmosféricas, né? Cada região tem seu próprio clima, isso porque os fatores climáticos modificam os elementos do clima, tá? Aí temos a latitude, a altitude, correntes marítimas, massas de ar, a maritimidade e a continentalidade. A latitude aí significa, tá, a distância em graus, né, entre as linhas paralelas, né, as linhas horizontais, né, a principal linha do Equador, que divide hemisfério norte e sul. Também temos o trópico de Câncer ao norte do planeta, no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e o ciclo polar ártico, né, no norte, e o ciclo polar antártico no sul. Então refere-se à distância, né, entre essas linhas, tá, de um determinado ponto da Terra ao Equador. O Equador é 0 grau e vai de 90 graus a norte e 90 graus ao sul, e 0 grau além do Equador, tá? Sendo que quanto mais distante, menor é a temperatura, ou seja, quanto maior for a latitude, de 90 graus, 70, 80, 90 graus, mais frio vai ser, porque já vai cair lá na zona climática, tá, do Ártico, né, glacial ártica, né, no norte, ou zona glacial antártica, tá, no sul do planeta. Então a incidência solar, ela é menor, tá? Temos a altitude, tá? Vamos lá, a altitude, galera, é um fator climático que fala que a cada 100 metros que você sobe em uma determinada região, a temperatura tende a diminuir, a quantidade de oxigênio, tá, também tende a diminuir. Então a altitude, quanto maior for, menor vai ser a temperatura. Então isso ocorre porque o ar se torna rarefeito, ou seja, a concentração de gases, de umidade, à medida que aumenta a altitude, vai cada vez mais ficando mais seco, mais frio, tá? Se você subir uma serra, por exemplo, você vai sentir a boca seca, vai sentir dor nos ouvidos, tá? O nariz vai ficar seco, tá? E com isso, tá, a altitude ela é um fator climático que muda, tá, as características do clima. Temos as correntes marítimas, né? São massas de água que circulam pelo oceano, têm suas próprias condições de temperatura e pressão. Exercem grande influência no clima, né? As correntes marítimas, tá? Frias, tá? Ou correntes marítimas quentes, trazendo chuva, né? Muita umidade, e a fria trazendo aí muito frio, né? E seca. Temos as massas de ar, né? Elas são formadas pela evaporação da água, da nossa hidrosfera, na verdade, né? Em especial dos oceanos, né? E mares. Formam as massas de ar, que são vapor gasoso, né? Que formam as nuvens, né? Na atmosfera, em estado gasoso. Essas massas polares podem ser frias e secas, como a MPA, a massa polar atlântica, ou pode ser uma massa quente e úmida, como a MTA, massa tropical atlântica. Temos a massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, tá? Massas de ar que circulam na nossa atmosfera também,
desenvolvendo aí chuvas, tá? Reduzindo aí o calor e assim por diante. Continentalidade, maritimidade e continentalidade, tá? Esses dois eventos aí são muito distintos, tá? A maritimidade ela é desenvolvida nos oceanos, tá? A maritimidade significa que os oceanos, né, por serem maiores do que os continentes, né, o conjunto de terras emersas que estão acima do nível da água, elas absorvem mais calor durante o dia e durante a noite elas resfriam de uma forma mais lenta, deixando o litoral ainda mais quente. O continente, ou seja, a continentalidade é ao contrário. As cidades, na verdade, né, os continentes, eles não absorvem tanto calor como a água do mar, os oceanos, porque a superfície do nosso solo ela é mais dura. Então, uma boa parte da radiação, quando vem do Sol para a Terra, tá, uma boa parte bate no nosso solo e reflete para a atmosfera. Tá? E com isso, durante a noite, tá, o continente se resfria mais rápido do que nas áreas de litoral. Aqui é a latitude, né? Quanto maior a latitude, menor as temperaturas. Quanto menor a latitude, maior as temperaturas são maiores. Por exemplo, a influência da latitude na temperatura. A cidade de Belém, tá? Capital do Pará, latitude de 1 a 28 graus ao sul, tá? No hemisfério sul. E a média térmica é de 25,9 graus, a média, chegando a 40, 43 graus, tá? Porque está próximo ali do Equador, quase próximo a 1 grau de latitude, 0 grau de latitude, né? Então, pequenas latitudes. Então, quanto menor a latitude, as temperaturas são maiores. Salvador, 12 graus a 55 graus de latitude sul, média de 25,5. Vitória, 20 a 19 graus ao sul, tá? 24,4 graus Celsius, né? Porto Alegre, você já percebe que a latitude já um pouco maiores, né? De 31 a 01 ao sul, tá? Abaixo do trópico de Capricórnio, e 20 graus Celsius, tá? Então, Porto Alegre aqui tem a temperatura mais amena, porque quanto maior a latitude, menor vai ser as temperaturas. E quanto menor for a latitude, ó, de 19 até 1, até 0, né, além do Equador, maior vai ser as temperaturas. Continuando com fatores do clima, latitude, né, zonas climáticas térmicas, né, são áreas do planeta que recebem de modo diferente a radiação solar. Existem 3 zonas climáticas ou térmicas, que são elas, né, a zona tropical, área localizada entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, área que recebe maior incidência de raios solares e apresenta as maiores temperaturas. Zona temperada, área localizada entre os trópicos e os ciclos polares, tanto Ártico como Antártico. São áreas com menor incidência de raios solares e apresentam temperaturas amenas. E zonas polares, áreas localizadas dentro dos ciclos polares, caracterizam-se pela baixa incidência de raios solares, apresentando sempre temperaturas muito mais baixas durante todo o ano. Então a Terra, né, ela está de uma forma no ângulo de eixo de rotação, né, de 23,4 graus, tá? E o Sol está de uma forma perpendicular, mandando mais radiação, tá? No meio do planeta, né, que é a zona tropical, que é a zona mais quente e chuvosa do mundo, tá? A zona temperada são as áreas acima dos trópicos, né, e abaixo, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio. A zona polar nos extremos, parte do planeta, né, no extremo sul e no extremo norte, áreas de grandes latitudes. Aqui temos, ó, as zonas climáticas do planeta. Então esse eixo aqui, ó, de inclinação é de 23,4 graus, 23,5 graus, tá? Que a Terra está em torno do Sol, né? Em direção ao Sol. O Sol está mais ou menos aqui, ó, assim mais ou menos, tá? E o Sol manda mais radiação para o meio do planeta. Ó. O Sol está aqui, né? De uma forma perpendicular. Então, o Sol ele manda mais radiação assim, ó, para o meio do planeta. É a zona intertropical, entendeu? Já nessas áreas aqui, ó,
temperadas e polares, né, tanto no sul como no norte, a incidência de radiação ela é menor, tá? Então essa faixa aqui, ó, amarela, é a maior faixa de incidência de recebimento de radiação solar, tá, no planeta, ou zona quente ou intertropical. Zona temperada norte, zona temperada sul, zona fria do sul, zona fria do norte. O Brasil hoje, né, o Brasil tem aí 93% do território, tá, no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte, tá? A maior parte do Brasil está na zona intertropical, e sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e toda a região sul do Brasil está abaixo do Trópico de Capricórnio, na zona temperada sul, tá? Onde temos o clima subtropical, tá? Clima tropical de altitude, serrano, essas áreas do sul, né? As áreas serranas do sul. Então o clima ali no sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e também, claro, em especial na região sul, né, onde acontece até queda de neve, tá? São regiões mais frias do que a boa parte do território brasileiro. A altitude, né, também é um fator climático, né? A altitude exerce grande influência sobre a temperatura. O calor é irradiado para cima e aquece-se por irradiação. Quanto maior a altitude, mais rarefeito vai ser o oxigênio, né? Vai ser em menor número, né? O ar vai ser mais rarefeito, tá? Torna-se o ar ocorrendo também de menor radiação e, por consequência, menores temperaturas. O contrário ocorre em altitudes mais baixas. Então, quanto maior for a altitude, menores as temperaturas. Quanto menor a altitude, maiores são as temperaturas. Então, ó, quando você vai, deixa eu voltar aqui, quando você vai subindo nessas regiões aqui, você vê as vegetações diferentes, tá? Ó, o frio e a altitude não deixam, né, o desenvolvimento maior das vegetações, e aqui a gente vê neve, né, em áreas mais altas, rochas, tá? Nas áreas mais baixas, né, são mais quentes, tá? E nas áreas mais frias, ó, a gente vê os termômetros aqui que são, tá, o clima é mais frio, e embaixo mais quente, tá? Aqui tem mais umidade, ó. Aqui está a maior parte da concentração de oxigênio, é mais quente, mais úmido. E quando você vai subindo em áreas de altas, em montanhas, né, em áreas de elevadas altitudes, o ar fica mais rarefeito, fica mais difícil de se respirar, tá? O oxigênio, né, a boca fica seca, o nariz, ocorre dores no ouvido, tá? Então, a cada 100 metros que você sobe numa região mais elevada, você diminui aí 0,5 graus de temperatura em graus Celsius, tá? Correntes marítimas são grandes porções de água do oceano que apresentam características específicas de temperatura e salinidade. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias, movimentando-se rapidamente, levando sua influência para diversas partes do continente. A gente tem aí as correntes marítimas, né, em azul, frias, né, provenientes aqui do extremo sul e norte do planeta, corrente do Labrador, corrente da Groenlândia, corrente de Humboldt, corrente das Ilhas Falkland, correntes, tá, grandes correntes do oeste, tá? Temos as correntes mais quentes, como essa aqui, ó, da corrente equatorial do norte, a corrente do Golfo aqui do México, corrente da Califórnia, tá? São as correntes frias, tá, e quentes no território, tá, americano, asiático, africano, europeu, tá, aqui na Oceania, na Antártida também. Então essas correntes marítimas, elas ajudam também no desenvolvimento do clima de uma determinada região. Ela ajuda ou não ajuda no desenvolvimento das vegetações e assim por diante. Massas de ar, né, são grandes porções de ar atmosférico em estado gasoso, as nuvens que se deslocam pelo planeta levando condições de temperatura e umidade da região que se originam, ou seja, onde elas nascem, né? E são elas oceânicas, né? São úmidas. Temos também as massas de ar continentais que são secas, tá? É aquela sacada, né, da continentalidade, maritimidade e continentalidade, tá?
a maior parte das massas de ar são oceânicas, né? Porque a superfície da água ela consegue absorver muito mais radiação do que os continentes, tá? Porque são mais secas também, né? Elas ficam mais secas. Temos também as massas tropicais e equatoriais, que são quentes, tá? E massas temperadas e polares. Então as continentais aqui, ó, os climas temperados e polares, e as oceânicas também nos climas tropicais, Oceano Atlântico, Pacífico, Índico também, tá? E equatoriais, tá? Todas elas fazem parte aí de serem úmidas, secas, quentes e frias. Aqui tem um mapeamento aqui do mapa mundi das massas de ar, massa polar, massa tropical, massa equatorial, que dá bem no meio da linha do Equador aqui, ó, massa tropical, massa polar, tá? Dentre outras massas de ar aí que se ajudam no desenvolvimento, na dinâmica climática do planeta. Aqui no Brasil, né, massas de ar do Brasil no verão, ó, a MEC, massa equatorial continental, que não é seca, né, ela é bem úmida, tá, mas não igual a massa equatorial atlântica, bem próxima ali do Equador, então é uma região muito quente, tá, causa muitas chuvas. Toda essa massa equatorial continental ela vem para cá, ó, do sudeste, causando as chuvas de verão. Então a massa tropical atlântica ela se junta com a massa equatorial continental durante o verão e causa as chuvas de verão aqui no sudeste, tá? Então a MEA é massa equatorial atlântica, a MEC, MSC, massa equatorial continental, a MTA, massa tropical atlântica, MTC, massa tropical continental e a MPA, massa polar atlântica. Agora no inverno que estamos, né, a massa de ar atlântica ela vem também, ó, ajudando a causar chuvas, né, intensas aqui no inverno, aqui no norte e nordeste. A MEC também ela se distribui aqui, ó, na região norte, no Amazonas, em toda a região norte na verdade, né? A massa tropical continental que nasce aqui também no Paraguai, né, se desenvolve para dentro do Brasil. A massa polar atlântica que vem aqui, ó, ela passa aqui pelas áreas do sul, centro-oeste, chega ao norte, causando a chamada friagem, a queda de temperatura, brusca queda de temperatura na Amazônia. E a MTA, né, ela é levada pelos ventos dos ali do sudeste, massa tropical atlântica, tá? É levada para o centro-oeste, tá? Levada para o sudeste, também aqui, ó, ela também é levada para o nordeste, causando chuvas. A massa equatorial atlântica com a massa tropical atlântica, tá? Elas causam muitas chuvas aqui, ó, no nordeste brasileiro, no inverno, tá? E quando chega o verão é seca, principalmente no sertão nordestino. Então galera, a aula de hoje foi essa, sobre fatores e elementos do clima, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar as coordenadas aí para vocês na plataforma Classroom, tá? Colocar atividades para vocês também. E qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, tá? Então até a próxima, bons estudos aí. Tchau, tchau.